essa quinta-feira. Friozinho, máxima Como? hoje não passando dos 15 graus na capital dos paranaenses. Pan News Educação. Olha, a inteligência artificial está presente em várias áreas do nosso dia a dia. No trabalho, no entretenimento, na educação. Mas se por um lado ela traz inúmeras facilidades, por outro levanta alertas importantes. Um deles é o impacto no aprendizado da escrita. Afinal, será que romances, redações escolares, poesias e até um simples recado na porta da geladeira estão ameaçados pelas ferramentas de inteligência artificial? Para falar mais sobre esse tema, a gente recebe aqui nos nossos estúdios do Pan News Curitiba Sharon Mendes, especialista em neurociência do comportamento e professora de pós-graduação em educação na Uninter. Sharon, muito bom dia, bem-vinda ao Pan News Curitiba. Bom dia pessoal, bom dia Ana, João, é um Bom prazer dia. estar aqui. Eu já começo com a pergunta que eu mesma levantei ali na sua apresentação. De fato, estamos ameaçados em relação à escrita, até mesmo de um bilhete, talvez? Vamos ficar mal acostumados? Olha, acredito que tudo o que difere, né? O veneno do remédio é a dose, é a quantidade. Então, acredito que um tanto sim, Ana, sim. Se a gente olhar para a nossa realidade, um exemplo bem básico e simples. Não há muito tempo atrás, a gente lembrava de números de telefone, né? Então, eu sabia o telefone de cor. Super. Eu sabia o telefone de cor dos meus pais, da minha Verdade. casa, das minhas amigas. Eu sei né? da minha mãe e da minha mulher. Do meu pai já Nossa, não sei. eu não sei, gente. Se acontece alguma coisa, eu não Você sei, sabe? meu celular já era. Do seu noivo, não? Não sei. É mesmo? Você acredita de cor? Não sei, já está tão acostumada a pegar o celular, que Você loucura, lembra, Sharon, né? dos Você telefones acredita? do teu círculo O próximo? telefone fixo da minha família, da casa dos meus pais, sim. Olha que E problema. Eles Olha, ainda têm fixo. telefone fixo? Telefone Chocada. Gente, Aham. agora conheço alguém que tem telefone fixo. Acho que somos únicos também, É. da face da terra, mas eles têm ainda. Mas agora, os demais telefones, até do meu namorado, da minha Pois mãe, também não. não. Olha só. Perigoso isso, né? Loucura. E esse é um exemplo, né, básico de como a gente se torna dependente também da tecnologia, né? Não necessariamente a IA neste caso, mas a gente usa a ferramenta como uma muleta e acaba deixando que essa muleta vire uma cadeira de rodas, né? Então acaba se tornando dependente dela. Coisa, né? Bom, isso no processo de educação, né? A gente inclusive brincava aqui, porque a Raíssa, que é a nossa integrante da equipe, está numa fase decisiva da faculdade, fazendo TCC e tal, e tem à disposição essas ferramentas. Na VAS, a gente não tinha, na época de Verdade. TCC e tudo mais, até poder fazer revisão, referências bibliográficas, formatação, né? Nossa, tinha uma disciplina, acho, na faculdade só para que tá com cor, BNT, tal. né? Da BNT, A BNT. terrível. Espaçamento, Difícil. não sei se era duplo ou um e-mail, coisas nesse Negrito sentido. Hoje itálico. você manda ali e tal, sei lá, em fração de segundos tá tudo Sim. pronto, né? E já organiza. Isso do ponto de vista educacional. Bom, claro, saber utilizar a ferramenta, né? Mas é sempre perigoso, né? Quando a gente pensa em educação, é engraçado, porque a gente restringe a educação à educação formal no ambiente escolar ou universitário, né? Mas a educação, ela vem de todos os lugares. Aqui nós estamos, de certa forma, contribuindo para a educação da população. Na nossa casa, a gente está aprendendo quando está assistindo um filme, enfim, a educação, ela vem de todos os lugares, né? As ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, Manos, enfim, tem uma gama gigantesca, né? Elas podem ser usadas ao nosso favor, mas a gente não pode ficar dependente delas. E entender essa linha tênue, que é muito interessante. Antes de falar a parte ruim, vou frisar aqui a parte boa, de como a educação sobre a inteligência artificial, ela pode ser muito benéfica. Uma grande amiga minha melhor amiga, que é amiga desde a época da escola, que eu sei o telefone da casa dos pais dela, ó, lembrei, os pais Da dela casa, também têm da telefone casa. fixo. Da Eu amo casa. que ela só grava os fixos. É que eu gravei lá atrás, né? Quando era pequena, faz agora. sentido. Esqueça. Enfim, ela tem um alto nível de TDAH. Então, ela usou o Manos, o ChatGPT, enfim, diversas ferramentas de inteligência artificial para compensar
esse TDAH dela. Como? Usando a inteligência ao favor. Então, ela sentiu uma dificuldade muito grande de anotar, enfim, conceitos e coisas determinadas das reuniões onde ela participava, das próprias conversas que ela tinha com os colegas de trabalho. Então, ela criou uma ferramenta de inteligência artificial voltada para ela, usando Humanos, que é uma ferramenta aberta. Isso é muito interessante, né, de frisar, porque qualquer um pode ter acesso. E ela desenvolveu um aplicativo, onde esse aplicativo fica aberto o dia inteiro com ela durante o ambiente de trabalho e cria anotações de tudo o que ela conversou durante o dia e já joga na agenda. Então, gente, Legal. maravilhoso. Maravilhoso, né? O problema é quando a gente fica dependente dessa inteligência artificial. Por exemplo, Júlia? Raíssa. Nossa, desculpa, Raíssa. Ó, memória de trabalho. A Raíssa agora, dentro do ambiente, né, acadêmico, escolar. Nós, enquanto professores, conseguimos observar claramente quando um texto é feito dentro da inteligência Olha aí, Raíssa. artificial. Olha aí, Raíssa. Dá tempo de mudar. Dá. Mentira, Raíssa. Dá tempo de mudar. Mentira, vai que a professora da Raíssa está ouvindo aqui o Pan News Curitiba. É mentira, tá? Brincadeira. Por quê? Existe um padrão de palavras e um padrão de escrita. Esse padrão de escrita adjetivada, então tudo ele precisa exaltar, precisa elogiar, então acaba sendo demais. E isso a gente vê de modo muito claro, né, dentro dos textos acadêmicos, quando o aluno usa a inteligência artificial, mas eu também identifiquei este padrão de escrita em conversas no WhatsApp com pessoas próximas. Quando notei isso... As conversas, assim, de dia a dia... Exato, para Já responder... pensou? Que loucura? Oi, Coisa travessão, assim. bom dia. Pô, tipo assim... As pessoas... Nossa, que preguiça. Que De preguiça! pensar e se comunicar, né, na rotina. Que loucura pensar nisso, mas é verdade, né? Exato. É um risco. E quando eu vi isso dentro do WhatsApp, que era uma conversa informal, com uma pessoa que era, né, relativamente próxima, aquilo me assustou demais. Eu falei, meu Deus, ela precisa perguntar pro chat GPT como me responder. Como assim? Como assim? Então, isso além de ser um alerta, porque cada vez sendo mais exposto e usado, né? Existe um fenômeno que está sendo estudado que se chama teoria da erosão cognitiva. O que é isso? Quando a gente usa muitos elementos ali de inteligências artificiais para fazer trabalhos que deveriam ser simples, como responder uma pessoa, não sabe? Há uma erosão cognitiva mesmo. É como se a gente estivesse perdendo as capacidades cognitivas. A área mais afetada cerebral hoje, que já tem vários estudos, né, da JAMA Pediátrica de 2019, agora de 2025 também, eles mostram que o córtex pré-frontal, que é essa área aqui da frente, que é o último a se maturar, ele também é o primeiro, né, a sofrer esses danos, e ele é responsável por tomada de decisão, análise de risco e memória de trabalho. Então, essas áreas, elas são essenciais, né, para a nossa vida em qualquer coisa, tanto no ambiente acadêmico, quanto para atravessar a rua, responder alguém, num momento de conflito, de resolução de problema, né, saber identificar qual é a melhor solução, analisando os possíveis riscos, e isso tudo muito rápido. E é essa área cerebral que está sendo afetada pelo uso excessivo de redes sociais também e de chatbots e inteligências artificiais. Bom, aliados ou vilão, né? De que maneira entender isso? Claro, é a dose, é o que você comentou, e um aspecto interessante, porque a gente não consegue enxergar limites para isso, né? Pois é. Limite para uso positivo e negativo também, né? Se a gente olhar para as crianças nesse processo de leitura, né, de processo de escrita, acredito que a gente ainda não tem, né, um padrão dentro do ensino relacionado a isso, né? Não tem uma diretriz da BNCC, enfim, não tem ainda, mas acredito que deva ser algo como o uso da calculadora nas escolas. Então, primeiro a criança aprende o número, aprende a fazer as continhas básicas ali, mais, menos, né, de soma, subtração, divisão, enfim. E depois que ela já tem essas habilidades, né, que ela já adquiriu essas habilidades, ela faz o uso da calculadora.
Acredito que o uso da inteligência artificial dentro do ensino deva seguir mais ou menos essa linha. Aí que entra o papel dos educadores, então qual seria na prática, né, quando a gente tenta entender esse cenário? Sim. Também é um papel do educador. A gente não pode jogar tudo para a escola, né? Dúvidas. Até porque a educação, como eu comentei agora há pouco, ela vem de todos os lugares, né? O problema, olhando agora para a família, eu sou mãe, né? Nós, pais, não tivemos uma educação formal sobre o uso dessas ferramentas, né? A gente está aprendendo aqui conforme a coisa está acontecendo e é tudo muito rápido, né? Lá na Uninter, onde eu leciono, nós já tratamos, né, sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial e também sobre o uso de redes sociais dentro do ambiente escolar, como o professor pode conduzir esses assuntos em sala de aula. Eu sou autora também do primeiro material do Brasil relacionado ao uso de redes sociais. A gente aborda um pouquinho a inteligência artificial, mas não ainda. Por quê? Porque é um outro passo, né? Como se fosse uma escadinha. Então, primeiro, a gente está lidando com rede social, que também é um outro fator bem complicado, né? Que a gente não tem uma educação formal sobre isso. Então, neste material que se chama Superação, que foi formado dentro da Uninter também, pela minha dissertação de mestrado, em parceria com a Compass Editora, nós levamos para a escola do ensino fundamental como lidar com as tecnologias, né? Então, como usá-las ao nosso favor. Então, isso pode ser feito, né? Esse ensino pode ser feito dentro do ambiente escolar, mas também com outros ambientes informais, como a rádio. Então, parabéns, gente, por estarem trazendo esse assunto para cá. Eu até ouvi, Ana Vaz, acho que essa semana ou semana passada, a tela tela não, redes sociais só acima dos 14 anos, 13 anos, alguma 16. Coisa nesse sentido. 16. Como que, do ponto de vista da ciência, né, estudos, há contraindicação antes dessa idade, de que maneira vocês têm essas informações? Eu vi algumas notícias aí falando, não pode ter antes dos 13, 14 e tal, ó. A Sharon já tá falando não, João, 16. 16 já com negociação tirando aquela gordurinha, sabe? Isso é o mínimo do mínimo. Como eu comentei agora há pouco, o córtex pré-frontal é a última área do cérebro a se maturar. A gente tem essa falsa sensação, né, de ver aquela criança, desculpa, é criança mesmo, de 16 anos, barbada, jogada no sofá, né? Esse menino não quer nada com a vida, né? Gente, eles não têm a capacidade cognitiva que nós adultos temos. Então, dentro da ciência, a adolescência termina por volta dos 24 anos. Alguns cientistas defendem até 30. Estou dando álibi aqui já para várias atitudes de pessoas, né? Só que isso pode ser... Só que comportamentos, eles devem ser modulados, né? Então não é tirando a responsabilidade, não é isso, mas é mostrando que pra gente, adulto, algo que é muito óbvio, pra eles não é. Na rede social, eles estão expostos a N conteúdos. Então, YouTube Kids, por exemplo, agora não só falando de rede social, mas outras plataformas que muitas vezes nós, pais e educadores, enfim, entendemos como sendo algo seguro. YouTube Kids não foi feito para criança. Lá existe conteúdo pornográfico, existe uma ode à violência muito grande. Então, nós precisamos ter uma medição, né? Fazer uma mediação com o uso desses dispositivos, principalmente acesso livre à internet, né, não só ligado à plataforma, quando é uma criança ou um adolescente que está tendo acesso livre. Por isso que a educação preventiva ela é tão importante, né? Então, te respondendo de uma maneira mais simplificada, é por conta desse processo de maturação, que pra gente parece ser muito óbvio, pra eles não é, porque eles não têm a mesma, não só a capacidade cognitiva, mas a mesma bagagem que a gente. E, na prática, a gente está falando de que dimensão de riscos, né? Quando a gente fala desse uso excessivo, mais voltado até para a própria inteligência artificial,
de gente nessa idade, né? De crianças, de adolescentes, fase escolar e tudo mais. Tá. Aqui a gente abre várias janelinhas, tá? Em vários setores e várias áreas. Da psicologia, da neurociência, da fisiologia também. Falando da parte que é a minha área de estudo, que é a parte fisiológica, né? Então, dos mecanismos mesmos de funcionamento, de memória, de escrita, de pensamento e tudo mais mesmo. Sim, exato. O que difere o cérebro adulto do cérebro de uma criança são números de conexões. O número de neurônio é o mesmo. A gente já nasce com números, né, de 86 bilhões de neurônios ali. Tem gente com menos. Com certeza. Então, o que difere é o número de sinapses, de conexões, né? Claro, esse é um número baseado em um único estudo, que é da Suzana Herculano Russell, que vale falar que é uma cientista brasileira muito renomada, né? Agora, a velocidade de sinapse de um adulto para uma criança é de 300 km por hora. Então, imagine uma corrida de um Fusca com uma Ferrari. Quem vai ganhar? Sim. Né? E nessa corrida, a gente precisa analisar os riscos. E se é um pedestre atravessa a rua, e se começar a chover e a pista ficar molhada? Enfim, são muitas variáveis, né? Então, é isso que difere o cérebro de uma criança para um adulto. Respondi sua pergunta? Perfeito. Não. Agora, do nível psicológico, o uso excessivo, ele leva a 4 pilares, tá? Isso são estudos do Jonathan Haidt, do ano passado, que ele fez um levantamento global. Então, são estudos muito bem consolidados. Que é ansiedade, depressão, que pode levar ao suicídio. Eu sei que é muito difícil relacionar esse uso do celular, que parece ser tão inofensivo, né? Tá aqui com a gente em todos os lugares, a essas 3 dimensões apocalípticas, né? Que é ansiedade, depressão e suicídio. Hoje o Brasil está no ranking entre os países mais ansiosos, e também houve um aumento expressivo de 46,3%, se eu não me engano, de suicídios entre os jovens, e esses jovens a partir de 10 anos. Gente, são crianças, não jovens. E está muito relacionado, o próprio Ministério da Saúde, em 2022, assimilou esses dados ao uso excessivo de celular. Por quê? Além dos desafios, dos jogos, da exposição, quando a gente leva uma negativa dentro de uma rede social, alguém te chamando de feio, de incompetente, de qualquer outra coisa que pode acontecer lá dentro, pra gente adulto, é difícil lidar com esses haters, com essas negativas. Mas para a criança é muito pior, ela não sabe lidar com aquilo. Falando da parte fisiológica, muitas crianças têm os celulares individuais, já cada um tem o seu. Sim. E ele tá com a gente em todos os lugares, inclusive dentro do quarto à noite. À noite, não pode ter tela nenhuma, nem celular, nem TV, nem computador, nem nada. Pelo menos já negociado também, 1 hora antes de dormir. E essas crianças passam a noite virando, assistindo vídeos, jogando, e tudo isso vai afetar no seu autocontrole, na irritabilidade. Só lembrar de um bebê. O bebê, quando tá com sono, ele fica muito irritado, né? Ele chora, ele peneia. A gente é a mesma coisa, só que a gente aprendeu a controlar esses impulsos, né? Então o comportamento foi modulado. Mas o sono, ele é muito importante, tanto que ele era usado como ferramenta de tortura nas guerras. Então ele é algo que impacta muito a nossa fisiologia e o nosso bem-estar e o nosso autocontrole. Quando a gente está com sono, a gente não consegue ter as melhores respostas de análise de risco, né, de tomada de decisão. E isso, quando se trata de criança e adolescente, é muito pior, porque eles não têm, mais uma vez, toda essa bagagem que nós temos. Sharon, qual o caminho? Para onde estamos indo? Para os cuidados que devemos ter diante desses desafios que você descreveu aí e aliás, muito bem contextualizado. Que bom, obrigada. Que bom que deu para entender, porque é difícil, né, falar de fisiologia, de anatomia. Bom, acredito que a própria educação, né? E não restringir essa educação apenas ao ambiente formal da escola. Por exemplo, uso de cinto de segurança,
O uso de cinto de segurança, existe até hoje campanha em todos os lugares, né? Se beber, não dirija. Existe campanhas em todos os lugares, rádio, TV, cartaz. Acredito que o uso dessas ferramentas deva tomar este mesmo caminho, que não se restringe só ao ambiente, né? Mais uma vez escolar ou aqui da rádio, é todo mundo, gente. É uma força-tarefa de conscientização da população para o seu uso positivo e também negativo, né? E que venha de todos os lugares, porque a educação demora. A conscientização demora, né? Sharon, quem quer aprender mais com você em outras oportunidades, quer passar seus canais aí de comunicação? Sim, por favor. O meu Instagram tem bastante conteúdo ali dentro. O Instagram consegue jogar para as outras plataformas também, de YouTube, tem link, tem tudo ali. É Sharon Mendes, neurobióloga. Sharon com E, porque minha mãe deu uma brasileirada, né, para facilitar. Então é Sheron Sharon Mendes, neurobióloga, é o meu Instagram. Ali tenho os acessos já para as outras plataformas, inclusive cursos também disponíveis online. Que legal, para conhecer mais desse universo. Obrigada, a gente agradece a sua participação e disponibilidade aqui com a gente, viu? Obrigada a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui, gente. Poder contribuir também, né, com esse assunto que, ao meu ver, é super emergente. Sem dúvida, e faz parte da vida de todo mundo, né? Não tem como negar, não tem como evitar. Tá aí na nossa cara, né, Sharon? Sim. Então tá ótimo, gente. Obrigada. A gente que agradece. Obrigado, Sharon. Prazer. Sucesso.